Fala pessoal, boa noite. Hoje a gente vai discutir mais uma questão sobre câncer de mama HER2 positivo. E essa é uma questão do ano de 2019. 2019 foi o primeiro ano da prova de título pela SBOC e foi um ano em que a prova foi muito criteriosa e cobrou muitas pegadinhas. Então a gente vai ver nessa questão que existiam de fato algumas pegadinhas, algumas dificuldades, mas se você tivesse tranquilidade e um conhecimento bem consolidado, você conseguiria responder bem a questão. Então vamos dar uma olhada aqui. Ele fala que o câncer de mama com amplificação do HER2 é um case de sucesso na medicina de precisão e vai fazer perguntas sobre qual das alternativas está correta quanto às terapias anti-HER2. E quando a gente pensa em câncer de mama HER2 positivo, sem dúvida nenhuma a gente está falando de um baita case de sucesso. Nós avançamos muito desde a descrição da proteína do HER2 como uma via de crescimento e proliferação no câncer de mama, até os estudos pivotais do desenvolvimento do trastuzumab pela equipe do Dr. Dennis Sleiman, com as progressões subsequentes que foram vindo com o desenvolvimento de pertuzumab, o desenvolvimento das pequenas moléculas, até o desenvolvimento dos anticorpos droga conjugados, como, por exemplo, o recente lançado trastuzumab deruxtecan, que tem demonstrado alta efetividade com excelentes taxas de resposta e respostas duradouras em pacientes com câncer de mama HER2 positivo. Então, quando eu penso na via de sinalização do HER2, eu preciso me lembrar que a proteína do HER2 ela pode estar hiperexpressa no câncer de mama, e eu falo que um câncer de mama é HER2 positivo quando ele apresenta 3 cruzes na imunistoquímica ou 2 cruzes com FISH positivo, e a gente tem que se lembrar que a proteína do HER2 tem um componente extracelular no qual os anticorpos podem agir, e é nesse ponto em que a gente tem a ação, por exemplo, de trastuzumab, pertuzumab, mas existe uma cascata intracelular que é mediada aí pelas vias do PIK3 e do RAS, que gera o estímulo nuclear para crescimento e proliferação da célula neoplásica. Portanto, as pequenas moléculas, como os TKIs, vão agir nessa cascata intracelular e os anticorpos conjugados à droga entram através do componente extracelular, mas fazem citotoxicidade interna. Então, nós vamos começar avaliando alternativa por alternativa da questão. A letra A fala que o pertuzumab é um anticorpo monoclonal que se liga à subunidade 2 da porção extracelular da proteína do HER2. E aí já deu um tilt na mente, porque você sabe o que é pertuzumab, você usa pertuzumab na sua prática clínica, você sabe que o pertuzumab é um anticorpo monoclonal que bloqueia a proteína do HER2 por se ligar na porção externa, mas você não sabe a subunidade. Então fica aí uma questão, tá? E aí ele complementa a letra A. Dentre os eventos adversos possíveis, podemos citar neutropenia e cardiotoxicidade. E aqui que estava a grande questão. Se você não sabia a subunidade, eu falo para vocês agora, o pertuzumab de fato é um anticorpo monoclonal humanizado que tem um efeito cinético com o trastuzumab e que age ligando-se à porção externa da proteína do HER2 na subunidade 2. E o que ele faz é impedir a dimerização entre o HER2 e o HER3 e, com isso, bloquear a ativação intracelular, tá? Então, de fato é a subunidade 2. O pertuzumab foi avaliado em diversos cenários em câncer de mama, mas o cenário mais famoso da utilização de pertuzumab é esse que está apontado aí no slide, que é o estudo Cleópatra, que associou trastuzumab com pertuzumab mais quimioterapia e até hoje é considerado o tratamento padrão de primeira linha para pacientes com câncer de mama metastático HER2 positivo. Então, voltando para a alternativa A, o início da alternativa está correto. Pertuzumab é um anticorpo monoclonal, se liga à subunidade 2 da porção extracelular da proteína do HER2.
Quando a gente pensa em efeitos colaterais de pertuzumab, vem uma lista imensa de efeitos colaterais. Cardiotoxicidade é um desses efeitos, diarreia é um desses efeitos, porém, neutropenia não é um efeito colateral esperado para a utilização de pertuzumab, o que torna essa alternativa algo incorreta. Então, a gente não vai eliminar em absoluto, mas a gente vai pôr um ponto de interrogação na letra A. Vamos para a letra B? A letra B fala que o trastuzumab é um anticorpo monoclonal que se liga à subunidade 4 da porção extracelular da proteína do HER2. Minha gente, eles estão focados em subunidades. Novamente, você conhece trastuzumab, você usa trastuzumab na prática clínica, você sabe que ele é um anticorpo monoclonal que age na proteína do HER2 na sua unidade externa, mas muito provavelmente você não sabe em qual subunidade ele age. E, de fato, o trastuzumab se liga à subunidade 4. O trastuzumab foi a primeira droga que entrou no tratamento da população com HER2 positivo e abriu essa janela de mudança de paradigma de tratamento das pacientes com câncer de mama HER2 positivo. Então, o início da alternativa B está correto. O trastuzumab é um anticorpo monoclonal, se liga à subunidade 4, porção extracelular do HER2, e ele vai trazer as toxicidades. Está associada à cardiotoxicidade, isso é verdade. Está associada à diarreia, também é verdade. Mas rash cutâneo é pouco frequente com trastuzumab, não é uma toxicidade esperada. Ah, mas Abraão, eu fui no PubMed, coloquei trastuzumab e alterações dermatológicas e vi que pode acontecer. Tem relato de casos de rash. Tem, é claro, é uma medicação que a gente usa com muita frequência na prática clínica, mas não é um efeito colateral clássico da medicação. Portanto, novamente, a gente não vai colocar a alternativa B como totalmente incorreta, mas a gente vai pôr um ponto de interrogação porque rash não soa tão bem com a utilização de trastuzumab. E a gente vai agora para a letra C. Na letra C, ele fala que trastuzumab emtansina, ou também chamado de TDM1, é um conjugado anticorpo-droga utilizado tanto na doença metastática como em casos de doença residual após terapia neoadjuvante e de efeito colateral mais frequente, você tem elevação de transaminase e plaquetopenia. E aí, gente, a gente precisa lembrar do conceito do anticorpo-droga conjugada. O anticorpo-droga conjugada nada mais é do que a união de um anticorpo que confere a especificidade que entrega para uma célula específica o componente de citotoxicidade, exercendo aquilo que a gente chama de efeito cavalo de Troia. Eu engano a célula tumoral e entrego para a célula tumoral um componente de alta citotoxicidade. E o TDM1, ou trastuzumab emtansina, é um anticorpo-droga conjugado, onde você tem um anticorpo do trastuzumab ligado ao TDM1, ao DM1, que é uma molécula citotóxica que é então entregue para a célula tumoral. E aqui no slide a gente tem as duas publicações principais da utilização de TDM1. A publicação de cima, chamada de Emilia Trial. Emilia Trial é o estudo que definiu o padrão de tratamento de segunda linha dos pacientes com câncer de mama HER2 positivo e que colocou TDM1 como padrão para essa população, até que foi desafiado recentemente agora por trastuzumab deruxtecan e perdeu a soberania na segunda linha, mas é uma molécula que pode sim ser utilizada em câncer de mama metastático. E na publicação de baixo a gente vê o KATHERINE, que é o estudo que randomizou pacientes pós-neoadjuvância que tinham doença residual na peça cirúrgica para receberem TDM1 nesse cenário adjuvante e mostrou benefício para essa população. Esse ainda é o padrão da doença residual HER2 positivo pós-neoadjuvância, mas é possível que esse padrão seja desafiado também por trastuzumab deruxtecan aos moldes do estudo DB06, que deve ser recentemente publicado nos próximos congressos.
Portanto, a alternativa C é correta, porque fala que trastuzumab emtansina é um anticorpo droga conjugado, que pode ser usado na doença metastática e na doença residual pós-neoadjuvância, e que tem como principais efeitos colaterais, de fato, plaquetopenia e elevação de transaminases. Então, na C, eu não vou pôr um ponto de interrogação. A C está completamente correta. Então, me parece que o gabarito vai ser letra C. Vamos continuar discutindo. Letra D. A letra D fala que o lapatinib é uma pequena molécula que bloqueia irreversivelmente a função de tirosinoquinase e todos os membros da família do HER. E aqui a gente já tem um erro clássico. O lapatinib é um TKI, o lapatinib de fato é uma pequena molécula, mas o bloqueio do lapatinib não é irreversível, é um bloqueio reversível e não é contra toda a via, é somente contra o HER2 e o EGFR. Portanto, a alternativa D está incorreta. E por último, nós vamos para a letra E. Na letra E, ele fala que os mecanismos de resistência aos agentes anti-HER2 ainda não estão completamente elucidados, mas independem da desregulação da via do PIK3 e do RAS. E isso está incorreto. Quando a gente olha a via de sinalização do HER2, a gente tem que lembrar que existe a proteína extracelular, mas que existe a cascata intracelular, que é mediada pelo PIK3 e pela via do RAS, que leva finalmente ao sinal de ativação nuclear. Portanto, a via do PIK3CA e do RAS participam também dos mecanismos de resistência adquirida ao bloqueio do HER2. Com isso, nós temos letra A e letra B, que têm pequenos problemas, e letra C, que está absolutamente correta, e o gabarito da questão foi a letra C. Nós esperamos que nos próximos anos a prova de título não utilize de questões como essa, que tem pequeníssimos detalhes, pequeníssimos pontos. Esperamos que as provas sejam mais claras, como vem sendo nos últimos anos de fato, e acredito que 2023 a gente não vai ter um problema como esse, mas se tivéssemos tranquilidade e um embasamento teórico forte, conseguiríamos responder a questão. Era isso, um forte abraço e até amanhã, no último dia de questões sobre câncer de mama HER2 positivo.